Você sabia que uma porcentagem significativa de pessoas na Polónia ainda acredita profundamente que é a Samsung que fabrica os melhores SSDs? O que claramente não é verdade. Isso é bastante curioso, porque afinal nós supostamente não gostamos de pagar mais caro por produtos de qualidade inferior. E ainda assim, é isso que ocorre com a maioria das pessoas. Mas já que você está assistindo a este vídeo, isso significa que você se destaca e quer escolher sabiamente um produto que valha cada centavo gasto. Por isso, logo de cara, você deve saber que os SSDs da Kingston não só são mais rápidos em muitos testes, custam menos, mas também têm uma durabilidade 33% maior. Ué, mas como assim 33% mais duráveis? Sim, é exatamente assim. Mas a Samsung meio que esconde essa informação no site, porque na verdade não é algo de que eles deveriam se orgulhar. Se todos soubessem disso, ninguém compraria. São umas raposas espertas. E o que fazer, se não há o que fazer? Aliás, a pergunta não é se você deve escolher um produto da Kingston ou de outra empresa, é algo muito menos complicado. Então, qual tamanho de armazenamento da Kingston você deveria escolher? Boa pergunta. O desempenho e a vida útil dependem da capacidade. Por isso estou aqui, para te ajudar a fazer a escolha certa, eu junto com algumas versões do Kingston KC3000. Seguindo as tendências, a Kingston também se preocupa com o meio ambiente, oferecendo embalagem de papel simples. Apenas uma pequena parte dela, na verdade uma janelinha pela qual vemos o disco, é feita de material reciclado. Na frente há um adesivo preto que, ao contrário do que parece, não é de papel, mas sim feito de grafeno. Acontece que deste lado está o elemento mais quente da construção, que é, obviamente, o controlador. Esse grafeno fino ajuda a distribuir o calor por todo o comprimento do dispositivo. O padrão de SSDs com conector M2 prevê 5 comprimentos de dispositivos. No entanto, são os de 80 mm que são os mais populares, e podemos encontrá-los tanto em laptops, em computadores desktop, quanto no PlayStation 5. O modelo testado hoje só está disponível neste comprimento mais popular. O que mais nos interessa são as velocidades. Afinal, esse é o principal motivo pelo qual estamos interessados justamente em unidades que trabalham com o barramento Peripheral Component Interconnect Express 4.0. Como já mencionei no início, a velocidade depende da capacidade que escolhermos e sim, os 7000 MB por segundo de leitura, segundo as especificações, devem ser possíveis em qualquer unidade, até na menor de 512 GB. No caso da gravação, a situação é um pouco diferente. Devido à quantidade fisicamente menor de chips de memória NAND, esse SSD menor deve ser capaz de manter uma velocidade de gravação em torno de 3900 MB por segundo. O modelo de 1 TB apresenta uma velocidade de gravação que chega a 6000. Se olharmos para como ela é construída, vamos notar que os chips de memória estão instalados apenas de um lado. Já as versões de maior capacidade, de 2 e 4 TB, têm chips instalados em ambos os lados, o que fisicamente também permite uma gravação mais rápida, chegando a até 7000 MB por segundo. Chips de memória de alto desempenho são importantes, mas o controlador era o que limitava a velocidade de outros dispositivos. Falamos, claro, do controlador da Phison, o A18. Baseado em 3 núcleos ARM Cortex-R5, é fabricado no processo de 12 nanômetros da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ele utiliza 8 canais de memória NAND, o que resulta em um total de 2100 megatransfers por segundo. Em outras palavras, esse controlador permite que o dispositivo atinja velocidades tão altas de leitura e gravação. No entanto, para permitir que o SSD atinja esse desempenho, precisamos conectá-lo ao slot M2, operando no barramento Peripheral Component Interconnect Express 4.0. Vale a pena prestar atenção nisso e garantir que nosso dispositivo realmente possua um slot nesse padrão. No site do fabricante do notebook ou da placa-mãe, essa informação com certeza estará disponível. Então é lá que você vai encontrá-la. Se quisermos conectar o novo disco ao segundo ou terceiro slot, é importante pesquisar mais, pois só o primeiro costuma atingir as velocidades declaradas. Os demais podem não oferecer o mesmo desempenho. Os valores máximos de leitura e gravação fornecidos pelos fabricantes são realmente os valores máximos que podemos alcançar em condições ideais. Por isso é fundamental testá-los todos cuidadosamente. A plataforma na qual vamos testar o desempenho já não é a mais recente, mas isso é muito bom, pois os resultados obtidos aqui devem ser semelhantes aos que você pode encontrar em um notebook de alguns anos ou em um computador desktop.
O Crystal Disk Marking é a principal ferramenta para testar dispositivos de armazenamento. Ele apresenta de forma acessível as velocidades obtidas, com a leitura à esquerda e a gravação à direita. Os dados, em megabits por segundo, mostram resultados muito superiores aos informados pelo fabricante. É verdade que não consegui testar a variante menor, aquela de 512 GB, mas vejam que o modelo de 1 TB, segundo a especificação do fabricante, deveria ter no máximo 7.000 MB por segundo de leitura e 6.000 de gravação. Na prática, no meu sistema, que como já disse é relativamente antigo, ele atingiu velocidades chegando a 7.400 MB por segundo de leitura, ou seja, 5,5% a mais do que o próprio fabricante prevê. A gravação também foi mais rápida, talvez um pouco menos de 2%, mas ainda assim acima do que supostamente deveríamos alcançar no máximo. Claro que fiquei um pouco surpreso com esses resultados, por isso pesquisei na internet e, de fato, muitos outros avaliadores, assim como usuários, também alcançaram resultados superiores aos esperados. Na verdade, cada variante de capacidade do Cacique 3000 registrou em média cerca de 5% a mais de velocidade de leitura, e isso realmente merece elogios. Porque vocês devem concordar que uma situação dessas não acontece com frequência. Vocês também podem notar aqui que incluí no gráfico 2 dispositivos Kingston que testei anteriormente. É o modelo KC2500 de 1,5 TB ainda compatível com o Peripheral Component Interconnect Express 3.0. Isso serve como referência para compararmos o desempenho ao migrar do Peripheral Component Interconnect Express 3.0 para o 4.0. Vocês provavelmente já sabem que SSDs têm queda de desempenho quando estão cheios. Se eles realmente estiverem equipados com módulos de memória flash de baixa qualidade e controladores igualmente fracos, é claro que ocorre uma queda drástica no desempenho. Por isso, para verificar isso também, preenchi todos os dispositivos testados em 80% e repeti os testes. A imagem anexada mostra que as 3 unidades Kingston KC3000 ainda superam o desempenho especificado. Encher até 80% não faz diferença para eles. Vamos então dar uma olhada na tabela que compara as velocidades de gravação. Não é só a versão de 1 TB que grava dados mais rápido do que o especificado. O mesmo vale para o disco de 2 TB. Curiosamente, a versão de 4 TB grava dados um pouco mais devagar, mas essa diferença está dentro da margem de erro. Vamos agora para o ASSD, que tem uma ideia bem parecida com o benchmark anterior. Não há problema em fazer um ciclo completo de testes nele. Como vocês podem ver, eu já fiz para vocês. Talvez ao pensar em comprar outro dispositivo, vocês encontrem testes feitos nesse programa. Esses dados vão ajudar a comparar as velocidades de leitura e gravação com o dispositivo vazio, e após preenchê-lo até 80%, sempre é bom verificar como o disco se sai em testes sintéticos. No entanto, preparei para vocês outro teste muito mais prático, que é a medição da velocidade de descompactação de um arquivo típico. Um arquivo grande. Ok, você pode estar se perguntando agora se realmente precisa de um dispositivo tão rápido quanto um NVMe Peripheral Component Interconnect Express 4.0. O gráfico que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te convencer disso. Se você já usa um SSD rápido, a diferença existe, mas não será tão grande quanto com um disco rígido mecânico. Aquele resultado lá embaixo, com mais de 15 minutos, é de um disco rígido típico de laptop. Eles são definitivamente mais lentos do que os discos rígidos mecânicos maiores usados em desktops. Se alguém duvida do SSD e ainda usa disco rígido no laptop, mostre esta tabela. Ela certamente vai acabar com qualquer dúvida. Ok, já sabemos o quão rápido é o modelo KC3000, mas junto com o alto desempenho, muitas vezes vêm altas temperaturas. Por isso, realizei alguns testes adicionais para verificar como esses discos se comportam nos piores cenários. O primeiro teste consistiu em gravar um pacote de 100 GB de dados. Essa operação levou apenas 34 segundos. No caso do dispositivo de 4 TB, o de 2 TB gravou a mesma quantidade de dados em pouco mais de um segundo a mais. E o de 1 TB concluiu a tarefa em 36 segundos. Como você pode ver, a temperatura chegou a 47 graus Celsius. No próximo passo, gravei 372 GB. Para o menor dos testados, a operação levou 2 minutos e 28 segundos. As versões de 2 e 4 TB terminaram a gravação em 2 minutos e 12 segundos. Gravar 372 GB de uma vez só, com certeza não vai acontecer com muita frequência, mas como vocês podem ver, mesmo esse tipo de situação, digamos assim, ainda não faz com que o dispositivo sofra throttling, ou seja, uma redução de desempenho causada por temperatura excessiva.
Então vamos tentar agora levar os dispositivos testados ao limite e ver até onde eles aguentam. Por isso, no terceiro teste dobrei o valor. 744 GB correspondem a quase 80% do espaço de um dispositivo de 1 TB, e aqui, nossos testados KC3000 lutaram bravamente até atingirem 60 graus. Ao chegar a essa temperatura, o firmware reduzia a velocidade de gravação, por isso, ao final do teste, esses dispositivos já estavam com temperaturas bem mais baixas. Reparem que a placa-mãe usada nos testes tem um sistema de refrigeração básico para os dispositivos na porta M2. O calor é dissipado só de um lado, mas as versões de 2 e 4 TB dos chips possuem componentes nos dois lados. Além disso, o calor dissipado não é transferido e esse sistema de refrigeração só funciona em curtos períodos de alto desempenho. Na verdade, se pensar bem, ninguém em sã consciência grava dados o tempo todo. Tudo isso na velocidade máxima, sem pausas e com mais de 700 GB de dados. Uma situação dessas dificilmente acontece, mas mesmo que aconteça, no mercado não faltam vários sistemas de resfriamento, inclusive bem sofisticados, para os usuários mais exigentes. Certo, mas como é que fica com aquele Samsung que mencionei no começo deste vídeo? Então, se você quer escolher seu próximo SSD de forma inteligente, o Total Bytes Written é um parâmetro que você simplesmente precisa conhecer. Total Bytes Written, ou seja, Total Bytes Written é um parâmetro que indica a quantidade total de terabytes gravados durante toda a vida útil do SSD. O seu limite determina a quantidade máxima de dados que você pode gravar no dispositivo e, ao ultrapassá-lo, ocorre a perda oficial da garantia. Tanto a Samsung quanto a Kingston podem oferecer 5 anos de garantia, mas os produtos do fabricante coreano já apresentam uma vida útil garantida consideravelmente menor. Agora, sem rodeios, alguns fatos concretos que provam que nunca se deve confiar cegamente em uma marca. Ao criar este material, o modelo topo de linha de 1 TB da Samsung, o 980 Pro, custa 676 slots na loja mais barata. Por outro lado, o KC3000 testado, com a mesma capacidade, custa apenas 540 slots, ou seja, ele custa 136 slots a menos. Ou, se preferir, vamos pagar 20% a menos por ele. E a durabilidade? No caso do Kingston, temos essa informação claramente divulgada. No caso da Samsung, a gente fica olhando e olhando um monte de gráficos. A gente rola e rola por toda essa selva de marketing. Quando começamos a suspeitar que nossos olhos já não estão aguentando, apertamos Ctrl junto com a tecla F e digitamos a frase Total Bytes Written que, opa, não é encontrada. A gente não desiste e continua procurando. Vamos conferir, pois se não aparecer nas legendas, talvez algum gráfico mostre a durabilidade desses produtos caros e incríveis com selo Pro. Mas também, nada. De repente, aparece rapidinho alguma coisinha com a frase Few More. Ao expandir, achamos a informação de que a vida útil de um dispositivo de 1 TB foi estimada em 600 TB. Pulamos para o site da Kingston e vemos que o dispositivo com a mesma capacidade possui 800, não 600 TB antes de falhar, dando 33% a mais. Como já sabem, o dispositivo é 20% mais barato e, em vários testes, o produto da Kingston é mais eficiente. Assim, fica claro quem faz marketing e quem trabalha de verdade. Aliás, eu entendo melhor os gráficos que posso ver do que os números que posso ouvir. Por isso preparei uma comparação simples que vai nos mostrar isso de forma visual. Infelizmente, a Samsung ainda não desenvolveu uma tecnologia para produzir unidades de 4 TB, por isso há esse vazio lá embaixo, mas talvez um dia ela alcance os outros tecnologicamente. Aliás, o tempo dirá. No fim, a escolha do dispositivo depende quase totalmente do seu orçamento. Todos os benchmarks mostram que, independentemente da capacidade, a velocidade de leitura, pelo menos no caso do modelo KC3000, é basicamente a mesma. E, na verdade, até maior do que aqueles 7 GB por segundo declarados. O que, claro, é ótimo porque com unidades de menor capacidade você não perde muito. Não importa qual você escolha, atualmente os menores preços você encontra aqui embaixo deste vídeo. Vale a pena conferir e comparar, porém o KC3000 não é o modelo mais eficiente no portfólio da Kingston. Ele está logo atrás da versão gamer. O Kingston Fury Renegade, que é o modelo em questão, é um pouco mais eficiente. O preço dele é muito parecido com o do KC3000 testado aqui. Por isso, eu te convido a assistir ao meu próximo teste e comparar desta vez esse modelo mais rápido e top de linha da Kingston.
Você vai encontrar o link no canto superior direito da tela, assim como na descrição e no comentário fixado.